queridos, estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre regime militar, claro, dando sequência ao trabalho anterior feito na última aula, quando falamos sobre a instalação do regime militar, o golpe, né, civil militar, e as questões a respeito da montagem de uma estrutura, de um aparelho de controle por parte dos militares. Hoje o papo será sobre a oposição ao regime e aspectos econômicos. Bem, dando sequência ao nosso papo sobre a ditadura militar, vamos falar agora sobre a oposição ao regime. Okay? Uma oposição que inicialmente ela foi civil e foi pacífica. Você teve ali movimentos que não pegaram em armas contra o governo. Até 68, a oposição foi marcada por músicas, passeatas, charges, publicações em jornal, em revista. Então essa oposição se manifesta. Né? Artistas, intelectuais, grupos de esquerda vão se opor ao regime, porque afinal era uma ditadura. Todo mundo estava percebendo isso. Porém, essa ditadura não havia ainda se materializado. Era chamada ditadura envergonhada. Todo mundo sabe que é uma ditadura, porém havia mecanismos, né, que suavizavam essa aparente ditadura no Brasil. E assim, artistas publicavam, escreviam, cantavam contra esse governo. Agora, 68 foi o marco que separa esses dois momentos. Porque em 68, você se lembra de um papo passado nosso, foi a criação do AI-5, aquele ato que estabeleceu o maior controle aqui no Brasil, estabeleceu um controle sobre o Parlamento, sobre o Congresso e também estabeleceu a censura prévia. E aí você percebe a mudança de posturas por parte do governo com relação a essa oposição. Mas antes do AI-5, houve no Brasil alguns movimentos, como por exemplo a famosa Marcha dos 100 mil, uma marcha que levou o povo às ruas criticando a ditadura, exigindo o fim daquele governo ditatorial. 100 mil pessoas, na verdade muito mais, foram às ruas, picharam paredes, escreviam abaixo da ditadura, levaram cartazes contra o governo, enfim, exigiam uma mudança no Brasil, exigiam o retorno da democracia. O governo não foi tolerante com essas ações. Costa e Silva, em dezembro de 68, estabelece o AI-5. Como falamos anteriormente, o ato mais duro que vai de fato marcar as ações do governo. Aquela ditadura envergonhada dava lugar à chamada ditadura escancarada. E essa oposição civil, essa oposição relativamente pacífica, vai ser substituída. Não alcançando objetivos de mudar o governo, a solução para alguns foi a luta armada. Temos aqui a formação de vários movimentos de esquerda, como por exemplo a MR8, a LN, VPR, que vão pegar em armas contra o governo. Esse movimento tinha uma atuação mais urbana. No campo, houve até guerrilhas do Caparaó, Guerrilha do Araguaia, movimentos onde pegou-se em armas contra o governo. O governo militar, então, para atuar contra os grupos de esquerda e contra as guerrilhas armadas no campo, estabeleceu órgãos de repressão, como por exemplo o DOPS, o DOI-CODE e até a Operação Bandeirantes, que embora fosse um grupo paramilitar paulista, não ligado ao governo, vai atuar contra esses grupos de esquerda. Dessa forma, intensificava essa perseguição contra todos aqueles que ousavam se opor ao regime. Nesse momento, vários presos políticos começam a desaparecer. Pessoas são levadas de suas casas, não retornavam aos seus lares. A dúvida aqui sobre o que acontecia com as pessoas permanecia. O governo nada falava, era um total silêncio. O caso mais famoso foi de Vladimir Herzog, jornalista paulista, que foi preso, levado até o DOPS e lá ele acaba cometendo suicídio. Uma história até hoje bastante complicada. Se você observar a foto da morte do Herzog, perceberá que é difícil um homem se suicidar daquela forma. Mas o governo dava suas soluções, criava meios, criava formas de pessoas desaparecerem sem deixar vestígios. A ação sobre esses grupos era extremamente violenta e assim tentava-se, na base da força, silenciar os grupos de oposição. Não foram momentos fáceis. A solução para muitos foi o exílio. Vários flaqueiros fugiram do país. Agora, exilar-se é algo extremamente doloroso. Uma coisa é você passar férias, ficar um tempo na França, um tempo em Roma. O outro é você ser obrigado a ir embora do país sem data para retorno. Vários músicos ficaram famosos lá fora, como por exemplo Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, viveram no exílio. Retornaram quando puderam, mas naquele momento uma sombra pairava sobre o país e o silêncio era obtido através da força. O regime militar dessa maneira mostrava a sua face mais dura e censurava a todos. A perseguição continuava, o exílio era uma alternativa para muitos, as prisões intermináveis. Agora, as esquerdas, a oposição ao regime militar, não vai ficar totalmente silenciada. É bem verdade que a força do governo, a força do regime era muito grande, mas não impediu que esses grupos continuassem minimamente organizados e que buscassem, ao longo do tempo, formas de permanecer lutando contra o governo. A década de 80 vai trazer esses grupos de volta e aí sim, o
Brasil caminhará rumo ao período da redemocratização. Ainda veremos isso mais tarde. O outro ponto importante do papo de hoje diz respeito à economia do regime militar. Um período marcado por um grande crescimento econômico. O Brasil, sim, cresceu bastante naquele período. Mas esse crescimento estava ligado a uma ação do próprio governo, uma vez que o Estado brasileiro dirigia a economia, controlava o crescimento econômico. Então o Brasil vive um crescimento controlado pelo Estado. O Estado aqui vai estabelecer meios de garantir que o Brasil, de fato, desenvolva-se economicamente, garantindo investimento na indústria de base, por exemplo. O governo investiu pesado em energia. É dessa época, por exemplo, a hidrelétrica de Itaipu, o programa nuclear brasileiro, ou seja, o Brasil buscava ampliar a oferta de energia para atrair para o país empresas buscando se estabelecer por aqui. É o chamado milagre econômico brasileiro, pautado pelo modelo do tripé. O tripé econômico necessitava, por exemplo, que o Estado investisse na indústria de base, é o capital estatal, associado ao capital privado nacional, que investiria, por sua vez, em bens de consumo não duráveis. E, por fim, atrelando tudo isso, o capital privado estrangeiro. E as empresas estrangeiras virão para cá para investir em setores de bens de consumo duráveis, formando então uma base econômica nacional e sobre ela o país crescia bastante. Naquele momento, alcançávamos crescimento de 10, 11, 12% ao ano. O Brasil, de fato, se desenvolvia. Agora, a que custo isso acontecia? Esse modelo econômico gerou uma grande concentração de renda e, por sua vez, uma enorme desigualdade social. Aqui no Brasil observava-se que pouquíssima gente, as elites nacionais, tinham acesso a uma enorme quantidade desse dinheiro. A população mais pobre ficava afastada disso. É bem verdade que no Brasil não havia tanta miséria, havia pobreza. Agora, miséria você não enxergava nas ruas. Agora, a população não tinha acesso aos bens materiais propiciados ali por ganhos financeiros. A concentração de renda era um grande problema no país, associado, portanto, à enorme desigualdade social. A situação foi ficando cada vez mais complicada. Em 73, há o primeiro choque do petróleo. Crises econômicas começam a abalar o cenário internacional, com reflexos diretos aqui no Brasil. O governo começava a buscar meios de manter esse desenvolvimento. O choque do petróleo obrigou o Brasil a buscar uma alternativa de combustível, o famoso programa do Proálcool, investir numa nova fonte de energia para alimentar os automóveis, daí o álcool como alternativa de combustível. Mas não foi suficiente. Anos mais tarde, final da década de 70, um novo choque do petróleo. O Brasil caminhava um cenário de caos econômico. O presidente Geisel era obrigado a lidar com essa situação, daí a chamada marcha forçada na economia, que é o governo tentando, de qualquer maneira, garantir investimentos na indústria. Situação complicada, cenário econômico internacional desfavorável. O regime militar, sustentado pelo aspecto econômico, começa a ruir. O cenário da ditadura começa a sofrer abalos. Aquela ditadura forte, autoritária, centralizadora, com um governo bastante controlador, é questionado. O mundo civil, a sociedade civil, associada ali a aspectos econômicos, vão enfraquecer esse governo. O final da década de 70 já mostra momentos finais dessa ditadura. Sobre esse assunto, falaremos mais tarde. Então vamos agora a uma questão Enem sobre o assunto trabalhado. Os textos a seguir foram extraídos de duas crônicas publicadas no ano que a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial de futebol. O general Médici falou em consistência moral. Sem isso, talvez, a vitória nos escapasse, pois a disciplina consciente, livremente aceita e vital na preparação espartana para o rude teste do campeonato. Os brasileiros portaram-se não apenas como técnicos ou profissionais, mas como brasileiros, como cidadãos desse grande país, cônscios de seu papel de representantes de seu povo. Foi a própria afirmação do valor do homem brasileiro, como salientou bem o presidente da República. Que o chefe do governo aproveite essa pausa, esse minuto de euforia e de efusão patriótica, para meditar sobre a situação do país, a realidade do Brasil e a explosão patriótica do povo ante a vitória na Copa. Tanto o Jobim, última hora, com adaptações. O que explodiu mesmo foi a alma, foi a paixão do povo, uma explosão incomparável de alegria, de entusiasmo e de orgulho. Debruçado em minha varanda de Ipanema, um velho amigo perguntava: será que algum terrorista aproveitou do delírio coletivo para adiantar um plano seu qualquer, agindo com frieza e precisão? Será que, de outro lado, algum carrasco policial teve ânimo para voltar a torturar sua vítima logo que o alemão apitou o fim do jogo? Rubem Braga, última hora. Avalie as seguintes afirmações a respeito dos dois textos e do período histórico em que foram escritos. Primeira afirmação. Para os dois autores, a conquista do tricampeonato mundial de futebol provocou uma explosão de alegria popular. Ora, queridos, analisando os dois textos, você percebe tanto no primeiro quanto no segundo que há sim uma alusão a essa alegria do povo com relação à vitória daquele jogo em 70. Então, a primeira questão, a primeira opção está correta. Segunda afirmação.
Os dois textos salientam o momento político em que o país atravessava ao mesmo tempo em que conquistava o tricampeonato. Bem, você observa isso claramente nos dois textos também, né? Os autores falam sobre a questão política paralelo ali à Copa do Mundo. Então essa afirmação também está correta. Vamos para a terceira. Terceira afirmação. À época da conquista do tricampeonato mundial de futebol, o Brasil vivia sob o regime militar, que, embora politicamente autoritário, não chegou a fazer uso de métodos violentos contra seus opositores. Ora, trabalhamos hoje mais cedo justamente essa ideia, de que o governo foi sim autoritário e duro na repressão a quem contestava o governo. Dessa forma, essa opção está completamente equivocada. Sendo assim, meus caros, nosso glorioso gabarito é a letra D.